Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, povo eleito, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados? Eu espero que estejam todos bem. Quero aqui dizer a vocês, meus amados irmãos, que eu estou bem de saúde, graças a Deus, graças a Deus. Quero aqui em primeira mão louvar a Deus, glorificar a Deus pela tua vida e pela tua família. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos a esta série do canal, que é a série Respondendo às 100 Perguntas. Hoje, felizmente, nós estaremos respondendo a sétima pergunta desta série e ao longo dos próximos vídeos estaremos respondendo as restantes 93 perguntas. Tá bom, meus amados irmãos? Aos irmãos que ainda não fizeram a sua pergunta, por favor, meus amados, façam já a sua pergunta aqui nos comentários deste vídeo, que eu vou registrar a sua pergunta e a sua pergunta se tornará um dos temas nos próximos vídeos aqui no canal. Tá bom, meus amados irmãos? Que tudo de bom aconteça na sua vida, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Tá bom, meus amados? Bom, queridos, a pergunta deste vídeo é a seguinte: o que aconteceu com o corpo de Jesus? Qual foi o paradeiro do corpo de Jesus? Esta é a pergunta feita por um abençoado nos comentários em algum vídeo anterior. Bom, amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Este é um assunto muito complexo e eu farei novamente outro vídeo para reforçar este argumento. Tá bom, meus amados? Primeiro nós precisamos entender uma coisa. Amados, Jesus, ele morreu e depois ressuscitou. Só que quando Jesus ressuscita, Jesus não tornou a morrer novamente. Você entende? Então, Jesus viveu, morreu, ressuscitou, só que quando ele ressuscitou, ele não tornou a morrer novamente. Você entende? Agora, a religião entende que Jesus subiu ao céu assim na sua forma humana. Entende que Jesus subiu ao céu assim na sua forma física. Mas isso não é verdade. Calma que nós já vamos entender aqui neste vídeo. Ok, meus amados irmãos? Há dias eu estava conversando com um abençoado no WhatsApp. Aí ele foi mandando algumas coisas para mim com relação a este assunto aqui. Só que eu não respondi porque eu não havia ainda estudado este assunto e eu não gosto de tratar assuntos que eu ainda não estou inteirado, ainda não estudei acerca do assunto. Ok, meus queridos? Aí ele disse para mim o seguinte: o corpo de Jesus foi queimado pelos judeus. Aí eu fiquei a pensar. Aí eu decidi estudar o assunto, estudei o assunto, mas ainda não havia trazido o assunto aqui no canal, até que uma irmã fez essa questão em algum vídeo desta série, que é Respondendo às 100 Perguntas. Aí eu decidi ir mais a fundo, estudar mais sobre este assunto, para trazer este assunto aqui no canal. Ok, meus queridos irmãos? Bem, não achei coerência de que Jesus ele foi queimado pelos judeus. Não achei coerência nisso. E quanto a Jesus ir ao céu na sua forma humana, na sua forma física, também não achei coerência. Mas vamos aqui entender este assunto, tá bom, meus queridos irmãos? Por favor, ative a mente de Cristo. Presta atenção para você entender isto aqui. Amados, entenda uma coisa. A Bíblia, entenda, a Bíblia ela nos ensina que do pó nós viemos e do pó nós vamos ir. Só que este fato, entenda, é aplicado somente àquelas pessoas que são frutos de uma junção entre um homem e uma mulher. Você entende? Porque o homem foi feito do barro. Então, quando nasce alguém que é fruto de uma junção entre um homem e uma mulher, este homem aí, entenda, a sua natureza é
é do barro, é do pó. Você entende? É por isso que nós do pó viemos e do pó nós vamos ir. Agora, com Jesus de Nazaré, era diferente. Jesus de Nazaré, ele não veio do pó. Jesus de Nazaré, ele não foi fruto de uma junção de um homem e uma mulher. Vamos ler. Mateus capítulo 1, versículo de número 18. Olha isto aqui. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Você entende? Então, Jesus de Nazaré não foi fruto do pó. Jesus de Nazaré não foi um homem natural. Jesus de Nazaré, entenda, foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus de Nazaré foi gerado pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus de Nazaré não poderia tornar ao pó, não poderia desvanecer no pó. Você entende? Agora, meus queridos irmãos, qual foi o paradeiro do corpo de Jesus? O que aconteceu com o corpo de Jesus quando ele ressuscitou? Entenda isto aqui, meus queridos irmãos. Vamos ler. Atos de Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8 até o versículo 9. Presta atenção para você entender isto aqui. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra. Quem está falando isto aqui? Jesus. Então, depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos. Quando ele aparece aos seus discípulos, antes dele se ausentar deles, ele proferiu essas palavras daqui. Ele disse aos seus discípulos: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra. Agora o versículo 9, olha isto. Depois de ter falado isso, depois de Jesus ter falado aquilo aos seus discípulos, entenda bem, ele foi elevado ao céu, Jesus foi elevado ao céu e desapareceu numa nuvem enquanto todos olhavam para ele. Segura aqui. A religião, quando lê isto aqui, entende que Jesus foi elevado ao céu e ele entrou no céu, assim na sua forma humana, assim na sua forma física. Você entende? Mas isto não é verdade. Por quê? Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 7, diz que a nossa carne vai voltar ao pó. A nossa carne, entenda, o pó vai voltar ao pó. E o nosso espírito vai voltar a Deus. Ou seja, o espírito é que entra no céu e não a nossa carne. A carne jamais entra no céu. Agora, como explicar Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 9? Se diz que ele foi levado ao céu e desapareceu numa nuvem. Como explicar isto? Queridos, só tem uma explicação plausível para este assunto aqui. Só tem uma explicação, não tem outra. Porque se dissermos que Jesus entrou no céu na sua forma humana, na sua forma física, nós estaremos dizendo que no céu entra a carne. No céu não é um mundo espiritual, no céu entra a nossa natureza carnal. Mas isto não é verdade. Você entende? Porque a matéria é má. Porque a matéria é corruptível. Você entende? O espírito é que entra no céu. Tanto que no céu é o mundo espiritual, onde todo mundo que morre cá na terra vai viver a eternidade no céu com o nosso Pai Celestial. Falo dos eleitos. Você entende? Agora, se a nossa forma física não entra no céu, o pó volta ao pó, a nossa natureza humana, a nossa forma física volta ao pó, e somente o nosso espírito é que volta a Deus. Como explicar Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 9? Porque diz que depois de ele ter falado isso, ele foi levado ao céu e desapareceu numa nuvem, enquanto todos olhavam para ele. Como explicar isto? Como eu já disse, tem somente uma explicação plausível, que é a seguinte. Presta atenção. Jesus,
como ele não foi gerado, presta atenção, como Jesus não foi gerado de uma junção de um homem e uma mulher, como Jesus não foi fruto do pó, como Jesus não foi feito da terra, entenda. O seu corpo também não poderia padecer na terra. O seu corpo também não poderia desvanecer na terra. Você entende? O corpo de Jesus, entenda bem. Assim que ele foi gerado pelo Espírito Santo, assim ele foi elevado pelo Espírito Santo. Não que o corpo de Jesus entrou no céu, entenda. Quando Jesus foi elevado ao céu, entenda bem. Quando ele foi elevado ao céu, Jesus, neste percurso onde ele foi elevado ao céu, o seu corpo foi se transformando. Está registrado que depois que ele chegou às nuvens, ele desapareceu. Então, o seu corpo foi se transformando e depois dessa transformação, aquele corpo físico foi se transformando. Aquela matéria foi se desvanecendo neste percurso e Jesus entrou no céu como espírito. Você entende? Porque no céu não entra carne. No céu entra somente espírito. Neste percurso, quando ele foi levado ao céu, o seu corpo foi se transformando. Foi se transformando. Perdeu aquela essência humana, perdeu aquela forma humana, perdeu aquela forma física e entrou no céu como espírito. Você entende? Não temos muitas bases bíblicas para explicar isto, mas, queridos irmãos, esta é a única explicação plausível. Você entende, meu amado irmão? Eu estou aqui falando em suposições porque este assunto é muito complexo, como eu disse no início do vídeo, mas eu farei mais vídeos para reforçar essa tese, ok? Vou tentar mostrar as coisas de um outro ângulo, tá bom, meus queridos irmãos? Mas esta é a única afirmação plausível, porque no céu não entra carne, no céu entra somente espírito. Quando ele foi levado ao céu, foi se transformando e no céu ele entrou na sua essência espiritual. A sua forma humana foi se transformando, assim como ele foi gerado pelo Espírito Santo, não foi gerado do pó, ele não poderia voltar ao pó de onde ele não veio. Então, assim como o Espírito Santo trouxe ao mundo, assim o Espírito Santo o levou. Como? Eu não sei. Mas a única afirmação plausível é que ele, na sua subida, foi se transformando e entrou no céu somente o Espírito. Você entende, meu amado irmão? Então, essa é a resposta com relação a esta pergunta. O que aconteceu com o corpo de Jesus? E qual foi o paradeiro do corpo de Jesus depois da sua ressurreição? Depois que ele apareceu aos seus discípulos. Queridos irmãos, farei mais um vídeo para explicar este assunto aqui. Porque eu creio que este assunto vai deixar confuso muita gente. Ok, meus queridos irmãos? Quero aqui dizer a vocês que estamos juntos. Quero mandar grande abraço, quero mandar grande beijo em vossos corações. E até os próximos vídeos. Amanhã, sábado, não percam Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Estamos juntos, meus amados. Grande abraço.